Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, do versículo 35 até o 43. E nós vimos este momento maravilhoso, onde Jesus curou este cego. É importante notar que aqui, quando diz assim, quando Jesus se aproximava de Jericó, lembremos lá no capítulo 9, do versículo 51 do Evangelho de São Lucas, ali fala que Jesus, sabendo que tinha chegado o momento dele passar deste mundo para o outro, ou seja, de sair deste mundo e ir para o céu, ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Então Jesus saiu da Galileia, passando lá pelas proximidades da Samaria, onde ele não foi recebido pelos samaritanos. Ele continua o caminho, agora ele está em Jericó. Então, quando fala que Jesus estava se aproximando de Jericó, é porque Jesus também está se aproximando de Jerusalém, porque Jericó está bem próximo ali de Jerusalém, para ser oferecido em sacrifício pela nossa redenção. Chamada a última semana de Jesus, esse tempo. Desde lá, quando ele sai da Galileia indo para Jerusalém, é a última semana de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele chega em Jericó, ele encontra esse homem cego. Esse homem cego que já tinha ouvido falar da fama de Jesus, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele queria enxergar, ele precisava enxergar de novo. E Jesus, quando ouve, embora estavam querendo não permitir que esse cego se aproximasse de Jesus, Jesus vai e faz essa pergunta: que queres que eu faça por ti? Claro, porque é que ele queria ser curado da cegueira. Então ele responde. O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. Este cego, meus irmãos, simboliza cada um de nós. Nós não podemos continuar na cegueira. Nós não podemos permitir que Satanás continue nos deixando cegos. E hoje, meus irmãos, nós precisamos enxergar como o mundo está. E precisamos olhar para Jesus e pedir: Senhor, tem piedade de nós. Se nós olhamos o mundo e nós olhamos a igreja, infelizmente nós vemos um mundo paganizado. A igreja deveria estar buscando a santidade,
Nós, membros da igreja, parece não, nós vemos isso claramente. O paganismo está entrando dentro da igreja e a igreja está acolhendo o paganismo. Você está entendendo? Nós não podemos ficar cegos a isso. E aí aquelas pessoas que querem viver piedosamente são perseguidas. E as que estão no relaxo são acolhidas. Por isso é necessário que nós leiamos hoje e meditemos a primeira leitura que está no livro dos Macabeus, no capítulo 1. E aí os versículos foram selecionados porque é muito grande a leitura, mas depois você pode ver, a partir do capítulo 1, o que está acontecendo. Observem, meus irmãos, eu vou ler como está na primeira leitura, depois eu quero que você busque e leia também, medite, para você ver se isso não está acontecendo nos tempos de hoje. E nós não podemos ser cegos, não. Precisamos enxergar para nós irmos contra. Aqui diz assim: naqueles dias brotou uma raiz iníqua, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Olha, está falando que apareceu uma pessoa, o filho do rei, que era uma pessoa muito má. Aí continuando, estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias. Então, quando diz assim, apareceu em Israel pessoas ímpias, lembremos que os israelenses, ou melhor, os judeus, eles eram pessoas fiéis a Deus, cumpriam os mandamentos da lei de Deus, ofereciam sacrifícios a Deus, ao Deus verdadeiro. Então veja o que é que vai acontecer. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos. Eles começaram a seduzir os israelenses, os judeus, levando os judeus a abandonarem os ensinamentos do Senhor. Que seduziram a muitos dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos dela, muitas desgraças nos aconteceram. Olha o que é que eles estão dizendo. Vamos fazer uma aliança com os pagãos. Nós católicos não fazemos aliança com pagãos. A nossa aliança é com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos fazer aliança com os pagãos. É ou não é verdade o que está acontecendo hoje dentro da igreja? Os católicos fazendo aliança com os pagãos? Esse falso ecumenismo, onde se permite tudo, aliança com os pagãos? Essas palavras agradaram e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Foram buscar o rei para poderem seguir com os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, olha, de acordo com as normas dos gentios, tá vendo? Tudo de acordo com o paganismo. Aboliram o uso da circuncisão. Estou entendendo, meus irmãos? A circuncisão era uma prática que os judeus tinham, que aconteciam justamente ao 8º dia. Lembremos que Jesus, ao 8º dia,
foi circuncidado, e ali eles se tornavam judeus. E aqui está dizendo o quê? Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Estou entendendo? Como é que um pagão se torna católico, se torna cristão? Através do batismo. Então, como era que um judeu se tornava judeu? Através da circuncisão. Qual foi o pacto que eles fizeram? O pacto foi esse: aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Vocês estão entendendo? Estão entendendo que agora há um burburinho aí de que o batismo, a questão do batismo, já não há mais necessidade tanto de se batizar. Você lembra aquele bispo que disse que ele não batizava mais os índios porque não há necessidade? Como é que uma pessoa vai se santificar, vai se tornar santa, vai pertencer à igreja, vai se tornar filho de Deus, se ele não se batizar? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. É o mandamento de Jesus. Quem não crê já está condenado. Então aqui já está vendo uma aliança de não circuncidar, como já se ouve aí, né? Batismo sem conversão, sem mudança de vida. Porque na hora que a pessoa se batiza, ela se batiza porque ela mudou de vida, ela não quer viver o costume dos pagãos. E agora já se ouve burburinhos aí dessa questão do batismo. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Então, agora acabou os costumes, nada de vida santa, nada de sacramento, nada de mandamento. É isso que está por trás. Todos os pagãos acataram a ordem do rei. Inclusive, muitos israelitas adotaram sua religião. Está vendo? Os israelitas gostaram disso, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Até os judeus entraram na onda, meus irmãos. E veja se isso não está acontecendo na igreja. Os católicos adotando os costumes pagãos e achando que está tudo certo e que no final das contas todos irão se salvar. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar do sacrifício a abominação da desolação. Ou seja, colocaram lá no altar de sacrifício um deus pagão. É a mesma coisa que da Igreja Católica tirasse o altar aonde Jesus é crucificado, é oferecido em sacrifício, tirasse o Santíssimo Sacramento e colocasse o Deus pagão. Está vendo esse falso ecumenismo que vai surgindo por aí? Aliança com as outras religiões, está tudo certinho, cada um no seu lugar, nada de pregação do Evangelho. Estou entendendo? O que é que está acontecendo aqui? Fez erigir sobre o altar do sacrifício a abominação da desolação, e pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares. E isso foi crescendo de Jerusalém para as outras cidades. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgado. Está vendo? A Sagrada Escritura não tem validade.
A aliança feita com os pagãos, a primeira coisa que eles vão dizer é isso: nada de sagrada escritura. Estava ouvindo uma vez uma religiosa, me desculpa eu dizer, mas foi ela que estava falando isso, que ela estava participando de uma reunião onde a Sagrada Escritura foi queimada e eles estavam aceitando. Era um encontro de católicos que estavam ali, de religiosos. Eu fiquei abismado com aquilo, escandalizado eu fiquei, apoiando, dizendo que estava tudo certo. Porque na cabeça deles estava o quê? Que a Sagrada Escritura, ela é patriarcal, é machismo puro que tem ali dentro. Como se queima isso e o que vai fazer o quê? Uma nova Sagrada Escritura? Olha o que estava acontecendo. Então, queimaram o livro da aliança. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis e precisamos ter a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja. O depósito da fé precisamos guardar, precisamos estudar, para termos em mente, para nós não sermos levados por esta aliança pagã que está aí se infiltrando dentro da própria igreja. Assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei, não se deveria observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimento impuro, preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. A perseguição chegou aos judeus, como a perseguição está chegando aos cristãos que querem viver a fidelidade aos mandamentos, aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão entendendo? Nós não podemos ficar cegos ao que está acontecendo hoje. Essa crise no mundo, essa crise na igreja. Quem fala da Sagrada Escritura é perseguido dentro da igreja. Quem quer viver os ensinamentos da igreja, que sempre foi ensinado, é perseguido. Porque o que importa é o paganismo, é viver como pagão. Porque a igreja é opressora. Os padres que querem viver a fidelidade, os padres e bispos são opressores. Precisamos acabar com os opressores. E aí essas ideologias que vão contra os ensinamentos da igreja, está vendo isso acontecer lá no tempo dos Macabeus e nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, por isso que nós não podemos estar cegos. É tempo de muita oração, de penitência, como Nossa Senhora vem pedindo nas aparições. O tempo é esse. Penitência, 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 como ela falou em Lourdes e como ela falou em Fátima, para se rezar pela conversão dos pecadores. Estou entendendo, meus irmãos? Essas práticas pagãs estão entrando dentro da igreja e estão dizendo que é assim que deve ser. Antigamente, o pagão se convertia ao catolicismo, passando ali pelo batismo e tudo. Está um inverso agora. São os católicos, os cristãos,
que estão se paganizando, estão se tornando pagãos e estão levando uma vida de paganismo, em vez de levar uma vida de santidade. Católico não faz aliança com pagão. Pelo contrário, são os pagãos que têm que se tornar católicos. Eu estou dizendo que tem. Porque, meus irmãos, é o mandamento, o envio de Jesus. Jesus mandou os apóstolos e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então tem que haver uma conversão. É preciso pregar, falar de Deus. Como Paulo disse na carta aos Romanos, se não houver quem pregue, quem é que vai ter fé? Quem é que vai crer se não houver quem pregue? Mas em meio a muita perseguição é preciso pregar o evangelho, é preciso anunciar o evangelho, é preciso viver o que a igreja sempre nos ensinou, desde nosso Senhor Jesus Cristo, passando pelos apóstolos, pelos santos padres, pelos santos que deram a vida. E precisaremos viver esta fidelidade à igreja, aos ensinamentos da igreja, aos verdadeiros ensinamentos da igreja, não os falsos ensinamentos. Não essa igreja que tudo é permitido. Não, essa não é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja da conversão, da mudança de vida, da santidade, da espera do Senhor que está próximo à vinda dele, de vivência do batismo, de vivência dos sacramentos, dos mandamentos, da pureza de coração, da fidelidade a nosso Senhor. Não uma igreja moderna, esse modernismo que tem entrado dentro da igreja com ensinamentos diferentes. É o que aconteceu aqui. No tempo dos Macabeus, fazendo aliança com os pagãos. Nós não podemos fazer aliança com os pagãos. Os pagãos, sim, precisam se converter. Você entendeu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.